Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 21 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a paixão e a morte conduziram Jesus à ressurreição. Agora, depois de ter estado em Emaús com dois discípulos, o ressuscitado aparece no local onde os demais discípulos estão reunidos. Percebemos no texto uma grande mistura de sentimentos, sensações e percepções. Afinal, o evento que eles estão testemunhando é novidade absoluta. O que vivem não é algo que seja de fácil compreensão. É preciso que passos sejam dados e que se volte às Escrituras, por exemplo, a fim de que se recolham luzes que clarifiquem essa experiência de encontro com aquele que literalmente venceu a morte e retomou a vida. A experiência vivida pelos discípulos de Jesus é, de algum modo, a nossa experiência diante da ressurreição do Filho de Deus e de muitas realidades que nos desafiam a perceber que a vida tem a última palavra. Somos, como diz o final do texto, testemunhas de um novo tempo, tempo de graça. Querido irmão, querida irmã, os dois discípulos de Emaús voltaram à comunidade de Jerusalém com a boa notícia de terem reconhecido o ressuscitado ao partir o pão. Na comunidade, o próprio Jesus se apresentou desejando-lhes a paz. Mostrou-lhes as mãos e os pés marcados pela paixão, para que tivessem certeza de que era ele mesmo. Para tirar qualquer dúvida, comeu peixe assado na frente de todos. A comunidade cristã é lugar da memória viva das palavras e dos gestos do Senhor. É assim que nasceram os evangelhos.
Ela é portadora do testemunho sobre Jesus ressuscitado ao mundo. Nos sacramentos, celebramos o mistério de sua Páscoa, morte e ressurreição. Neles age o Espírito Santo, dom do ressuscitado, santificando o seu povo. A proposta para esse dia é identificar com clareza qual é a sua comunidade cristã. O que você, como você testemunha o ressuscitado? E agora, reze assim comigo. Ó Cristo, apareces aos discípulos com as marcas do crucificado e lhes recordas que o Messias tinha de sofrer e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento dos pecados a todas as nações. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da oitava da Páscoa, nesse dia 21 de abril, você poderá acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, Atos 3, 11 a 26, uma longa leitura. Também Lucas 24, de 35 a 48, rezar o Salmo 8. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e depois a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós,
para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a tônica da liturgia de hoje recai sobre a presença de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos e no desejo de paz manifestado por Jesus para que os discípulos possam anunciar o Evangelho com o coração confiante no Cristo ressuscitado. Os que o encontraram no caminho de Emaús e o reconheceram ao partir o pão, como vimos no Evangelho de ontem, estão hoje contando aos demais este maravilhoso encontro. Nem chegam a terminar de narrar o fato quando o próprio Jesus reaparece para eles. Primeiro ensinamento que nos dá esse episódio: toda vez que testemunhamos ou anunciamos o Cristo ressuscitado, ele se faz presente entre nós. Fazer memória é uma forma de tê-lo presente. É esta a essência da celebração eucarística. Cristo aparece onde eles estão reunidos e se coloca no meio deles. Segundo o ensinamento, colocar-se no meio significa que a partir de agora ele, Cristo ressuscitado, deve ser o centro da fé dos discípulos, deve estar no centro de suas vidas e de suas ações, e isso serve também para nós. Depois de se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Por que a primeira manifestação verbal de Jesus é o desejo de paz? Porque os discípulos estavam ainda com o coração afetado pelo ocorrido dias antes, na crucificação e morte. A dor era tamanha que impedia que tivessem paz no coração. Terceiro ensinamento: quem não tem paz no coração não pode perceber Cristo ressuscitado nem anunciá-lo. Por essa razão, o desejo de que eles tenham paz é fundamental para o anúncio da ressurreição. Mesmo assim, eles se assustaram, pois pensaram que Jesus fosse um fantasma. A nebulosidade instalada no coração dos discípulos era tamanha que eles não o reconheceram. Jesus, porém, trata logo de tranquilizá-los, mostrando os sinais da crucificação, mãos e pés com as marcas dos pregos, para que eles não tivessem dúvida de que era ele mesmo e não um fantasma, isto é, fruto da imaginação deles. Como eles tinham resistência em acreditar, Jesus procurou trazê-los de volta à realidade, pedindo algo para comer. O fato de Jesus pedir algo para comer com eles mostra que a ressurreição não é um acontecimento miraculoso que ocorre em ocasiões especiais, mas algo que deve estar no cotidiano da vida. A certeza da ressurreição nos faz ter uma vida normal, firmes na fé e tranquilos em nossas boas ações. Durante a refeição, Jesus busca abrir a inteligência deles. Vale lembrar que essa expressão tem aparecido todos os dias nos episódios da aparição de Jesus. A inteligência se abre quando lemos as Escrituras. Elas nos elucidam a respeito da ressurreição e nos mostram nos mostram o que devemos fazer. Toda vez que lemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, entendemos e participamos do mistério da ressurreição. Desse modo, é importante incentivar as nossas comunidades a lerem a palavra de Deus, a participarem de estudos e círculos bíblicos. Esse procedimento abre a nossa inteligência para perceber e compreender a ressurreição de Cristo. Após essa manifestação e ensinamentos, pede que sejam testemunhas anunciando a conversão e o perdão dos pecados, começando pelos lugares mais urgentes. Neste caso, Jerusalém, lugar da paixão e morte de Jesus. É nas Jerusaléns
dos nossos dias, os lugares aonde precisamos ir para anunciar a ressurreição. É o que vemos fazer os discípulos na primeira leitura de hoje. Pedro e João, depois de devolverem a dignidade ao mendigo aleijado que a esmolava, atraem a atenção da comunidade que fica surpresa com o ocorrido. Eles ficam assombrados com o fato. É interessante observar que os sofrimentos e as desgraças às vezes se tornam tão normais no nosso meio que não nos espantam mais. Porém, o seu contrário, sim. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Ninguém dava importância aos sofredores que esmolavam nas portas dos templos, mas a cura deles provocou espanto. Pedro e João aproveitam a oportunidade para anunciar a ressurreição e a palavra de Deus, os exortando a se converter, a mudar de vida e a aderir a Cristo, o vencedor da morte. Querido irmão, querida irmã, encontramos neste gesto dos discípulos aquilo de que nós precisamos para sermos também anunciadores da palavra de Deus e testemunhas da ressurreição. É com esses gestos concretos de amor e solidariedade que daremos testemunho e traremos para Cristo os que estão ainda afastados dele. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, põe-me no caminho da fé, a cuja luz reconhecerei no ressuscitado Jesus de Nazaré, morto por sua fidelidade radical ao Pai. Amém.